Atos 28, Atos 28, Atos 28, versículo 1, nós vamos ler, Atos 28, versículo 1, acompanhe comigo. Uma vez em terra, é o apóstolo Paulo, tá? Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Se você for na Itália, você pode visitar essa ilha até hoje, a ilha de Malta. Ela fica no meio ali do Mediterrâneo com o mar Adriático, né? Uma ilha belíssima, né? De turismo, linda. E naquela época, obviamente, também chamava Malta e obviamente já tinha gente habitando ali. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à mão de Paulo. Quando os habitantes na ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça com J maiúsculo, ou seja, a justiça de Deus, não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia, e passaram a dizer que ele era um Deus. Olha, primeira cobra pica, ou enrola na mão de Paulo, a gente não sabe se ela picou ou se enrolou, mas primeira cobra, a víbora pega a mão de Paulo, porque ela estava fugindo do fogo, dos gravetos que Paulo estava fazendo, era no inverno, e depois Paulo coloca no fogo a cobra, a mão perto do fogo, e aquela cobra então sai. Todo mundo achou que Paulo, porque existia tipo uma lenda, que a cobra picava alguém que tinha sido acabado de ser livrado da morte, poderia ser que a morte estava perseguindo essa pessoa. E agora Paulo coloca aquela cobra no fogo, aquela mão perto do fogo, e a cobra, não é, ela vai embora, ela não pega Paulo, e eles esperavam então que Paulo caísse morto, mas na verdade não aconteceu nada com Paulo, ele não sofreu mal nenhum, ele não foi atingido. E agora então, achando antes que Paulo era assassino, agora eles estão achando que Paulo é um representante de Deus. Quantos estão entendendo? Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Provavelmente era o prefeito da ilha, ou talvez até o dono da ilha, né? o coronel da ilha nesse sentido. Ele nos convidou a ficar em casa, e por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofria de febre, disenteria, estava com dengue, não sei se era dengue. Paulo entrou para vê-lo, e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram honrarias, e quando estávamos para embarcar, nos forneceram também suprimentos, aqueles os quais necessitávamos. Passamos ali 3 meses, e depois embarcamos num navio, que tinha passado o inverno naquela ilha. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Deixa eu contextualizar para você, essa história que acontece agora na ilha de Malta, essa história, né, ela foi precedida por uma história muito pior. Essa não é uma história do nada, nem do Neida. Essa é uma história que está acontecendo por consequência de uma outra história. Em Atos 27, eu não vou ler o texto todo por causa do nosso tempo, nós temos 44 versículos, em Atos 27, se não me engano 44 versículos, ou 42 versículos, mas em Atos 27, no capítulo anterior, Paulo estava preso, e veja o versículo 1 de Atos 27, diz assim,
que quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos, Paulo, um preso, e alguns outros presos, foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Então preste atenção, para você entender o contexto, porque senão você não vai entender aquilo que eu vou ministrar. É muito importante você entender esse ponto. Atos 27 mostra que Paulo, junto com mais vários presos, estavam sendo levados por um centurião, e ele então vai alugando barcos, alugando navios, e não eram como cruzeiros da MSC, eram navios de presos, era navio de uma pessoa ou outra ali que estava viajando, e aquele monte de presos, dezenas de presos que eram levados para serem julgados em Roma. É como se Roma fosse o STJ ou STF da época. Aqueles presos sobre todo o Império Romano, em algumas circunstâncias, eram levados até Roma, e está no meio deles o apóstolo Paulo, que eu quero a sua permissão para eu falar Paulo, a história inteira. Paulo, ele não estava então no caminho de uma reunião de Estado, ele não estava indo lá em Roma para ter uma reunião honrosa, ele não estava indo para Roma para, vamos dizer assim, para conhecer os bons restaurantes de Roma, para conhecer os museus de Roma, para ir nas praias próximas a Roma, quem dera. Paulo estava indo para Roma, não é? Porque Deus tinha falado para ele ir. Deus tinha dito para ele em Atos 23:11, Deus tinha falado claramente para ele, falando assim: Paulo, você pregou em Jerusalém, você pregou na Grécia, você pregou em tantos lugares, mas agora você vai pregar na cabeça do império, você vai pregar na onde estão aqueles que mandam no império, você vai pregar naquele lugar onde tem sido governado toda essa região. Paulo, eu quero você em Roma. E eu não sei se você sabe, o apóstolo Paulo não só pregou em Roma, mas Roma, para o apóstolo Paulo, não era só o lugar da sua pregação, mas era o lugar da sua morte. O caminho de Roma não nos fala apenas de uma questão geográfica, mas nos fala do caminho para o céu, do caminho para aquele lugar onde Paulo se encontraria com Deus, porque em Roma, Paulo, com aproximadamente 67, 68 anos de idade, foi decapitado. Em Roma, Paulo não só ficou preso, em Roma, Paulo fundou igrejas, teve discípulos, ele fez tantas coisas para o reino de Deus, mas naquela cidade, foi o lugar onde Paulo se encontra com o seu Senhor. E Paulo sabia que ele estava indo para Roma, não só para pregar o evangelho, mas certamente ele iria morrer ali, e ele não tinha medo disso, ele não estava com problema com isso. Mas sabe de uma coisa, eu quero te dizer com muito carinho, essa viagem foi uma viagem muito difícil, mas eu quero dizer uma coisa com muito carinho: Paulo, ele está indo ao destino espiritual, ao destino de Deus para a vida dele, com toda a coragem. Essa história de Atos 27, ela é uma história tão incrível. Eles entram no navio, eu vou dar um resumo para você em 2 minutos, eles entram naquele navio, eles são transportados até um certo lugar, isso está tudo em Atos 27, chega nesse lugar, eles são colocados num outro navio, e estava próximo do inverno, e aquela região, além de fazer frio, tem muito vento, tem muita tempestade, ali é um encontro de 3 mares, depois você pode olhar no mapa, né? Mar Adriático, Mar Mediterrâneo, e tem um outro lá que eu me esqueci o nome, mas ali é um encontro de mares, então são águas difíceis, e eles estão navegando naquele navio, com 276 pessoas, ali tinham soldados romanos, tinha um centurião, tinha a tripulação do navio, tinha presos, tinha alguns outros talvez que pegavam carona, que estavam indo, e eles decidem continuar mesmo no inverno, mas vem sobre aquele navio uma tempestade, vem uma adversidade, e aquela adversidade, quando nós achamos que era para matar aquele povo, na verdade era para promover Paulo. Nós achamos que aquela adversidade era para acabar com a unção do apóstolo Paulo, mas na verdade estava colocando mais unção na vida dele. Sabe, meus queridos, de verdade, eu te falo isso com o coração reto diante de Deus. Muitas vezes Deus vai usar uma adversidade para aumentar a sua e a minha unção. Muitas vezes Deus vai usar uma tempestade para nos provar, e quando a gente passa dela, nós estamos mais ungidos da parte de Deus, amém? Porque uma unção gerada por uma tempestade, ela pode mudar a sua vida e mudar a vida de outras pessoas.
Aquela tempestade vem sobre o barco, e eles começam a jogar as coisas fora, as cargas, eles começam a jogar tudo para fora do barco, e ali o apóstolo Paulo começa a ministrar na vida deles. E o apóstolo Paulo antes tinha dito, tudo está em Atos 27, ele tinha dito: não vamos agora, vamos dormir aqui, vamos passar o inverno aqui. Mas eles não aceitaram. E o apóstolo Paulo falou: se a gente for agora, Deus me mostrou que nós vamos ter perdas, que vai ter muito problema, nós vamos passar por uma tempestade, e algo terrível vai nos acontecer. Mas eles não ouviram Paulo, eles continuaram, e chegou no meio daquela tempestade, todos estavam aflitos, afobados, o centurião talvez o mais desesperado, porque era o responsável por aquela caravana de presos. Mas agora o apóstolo Paulo está em paz. O apóstolo Paulo, mesmo em meio à tempestade, está em paz. E naquele momento eles jogam tudo para fora do barco. Eles ficam 14 dias nessa tempestade, até que chega um ponto onde eles avistam uma terra. Eles avistam uma terra, não é? Eles percebem que estão perto de uma terra, e ali eles começam a deixar o barco à deriva, 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 até que o barco se enrosca num banco de areia e se arrebenta todo com as ondas. Pensa, o que já estava ruim piorou. E agora o chefe dos soldados vira e fala assim: peraí, já que o barco está se arrebentando, nós temos que matar os presos. Alguém falou isso, aliás, não foi o chefe, mas o chefe falou assim: não vamos fazer isso, não vamos fazer isso, porque eu quero poupar o apóstolo Paulo. Sabe, o apóstolo Paulo, como um preso naquele barco, ele estava liderando o barco espiritualmente, ele estava liderando as direções. Deus estava usando o apóstolo Paulo, e ele já tinha ganhado o coração do centurião. Eu estou tentando resumir para você um capítulo com 44 versículos, amém? Mas vamos à palavra. Eu quero dizer para você algumas coisas que aconteceram nesse desafio, que Paulo, ele percebeu, e que nós temos que perceber quando nós estivermos sobre uma tempestade. Eu quero trazer essa palavra para o seu coração, não só porque a maioria de nós passa, e talvez estamos numa tempestade, mas porque nós vamos passar se não estamos. É uma palavra talvez preventiva para muitas pessoas, mas também uma palavra tão prática para hoje, para muitos de nós, amém? Primeira coisa, o versículo 1 você vê como que Paulo estava indo para Roma. Primeira coisa, preste atenção, o apóstolo Paulo sabia para onde ele estava indo. O apóstolo Paulo sabia para onde ele estava indo. Todos os homens de Deus nas Escrituras, todos os homens verdadeiramente de Deus nas Escrituras, você vê que eles sempre souberam para onde estavam indo. Eles sabiam o caminho que Deus tinha para a vida deles, mas não somente o caminho, mas o seu destino. O maior exemplo que nós temos é o próprio Senhor Jesus, que ele nasceu para morrer na cruz, ele cresceu para morrer na cruz, ele foi ordenado, entre aspas, ao ministério de alguma forma, para morrer na cruz. Tudo que Jesus fez foi com um propósito, o propósito da cruz. Mas sabe, nessa história, nada tirou Paulo do caminho. Nada tirou Paulo do caminho que Deus tinha para a sua vida. Nada tirou Paulo do caminho de Roma. Você pode estar se perguntando o que é o caminho de Roma. O caminho de Roma tem a ver com o caminho para a eternidade. Para Paulo não era só sobre chegar numa cidade, mas era sobre o lugar onde ele encontraria com o Pai. Para Paulo não era só sobre uma cidade terrena, mas é sobre o céu que ele ia alcançar. Sabe, eu não sei como está a sua vida com Deus, mas Deus, ele tem um caminho para a sua vida chamado eternidade. O ponto é, você está em direção nesse caminho? Paulo sabia que ele estava indo em direção a esse caminho. Paulo, ele sabia que os seus passos estavam conectados ao Jesus desse caminho. Paulo, ele termina sua história em Roma, ele escreveu 4 dos seus livros em Roma, ele escreveu ao apóstolo Timóteo em Roma, e em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 6 e 7, esse texto é muito conhecido e até muito utilizado nos funerais, mas olha só, Paulo está dizendo: eu já estou sendo derramado
derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Ele estava lá em Roma, percebendo o cheiro de encontro com o Pai. Outra hora Paulo tinha falado, olha, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Alguns pregadores falam, Paulo queria morrer. Não, Paulo não queria morrer. Paulo ele diz, olha, se eu viver é Cristo, se eu morrer é lucro. Um cristão que tem uma vontade de morrer logo, provavelmente é um cristão que precisa ser tratado, precisa ser cuidado. Essa ideia do tipo, eu quero morrer logo para estar com Deus, ela é escapista, é fugir do chamado, é fugir da vida com Deus, que começa aqui, não é só lá. Quantos estão entendendo? Eu não estou falando de uma pessoa de 105 anos de idade, que talvez já está acamada há 10, eu estou falando de uma pessoa, assim, nesse contexto, normal, saudável. Se você passa, se na sua cabeça às vezes passa uma ideia do tipo, eu preciso morrer logo para encontrar com Jesus, você precisa rever aquilo que Jesus fez pela sua vida, você precisa ver se está certo o que você está pensando, sabe, preste atenção. Paulo ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas lá em 2 Timóteo ele está dizendo, no final da sua vida, ele está percebendo que ele ia morrer, e ele diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida, e eu guardei a fé. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Eu quero dizer para você o seguinte, você está nesse caminho, de fato, você tem convicção que o que te espera no dia da sua morte é um encontro com Jesus? Você tem convicção que apesar de você estar numa igreja, você está com Jesus da igreja? Como diz Rick Warren, estar na garagem não faz de você um carro, assim como estar na igreja não faz de você um crente. Tem hora que eu fico pensando sobre isso com muito assim, temor a Deus. Sabe, Paulo sabia para onde ele estava indo, Paulo estava convicto do seu destino, Paulo sabia que ele estava no caminho da obediência. Como está o seu caminho? Você está no caminho da obediência ou você está no caminho da desobediência? Ou ainda existem correntes que te prendem para você não alcançar o que Deus tem para você? Para onde você está indo? Você está indo para Roma encontrar com Deus? Ou você está, quem sabe, fugindo de Deus? Para onde você está indo? Sabe, na agenda de Paulo tinha muitos compromissos. Paulo ele tinha uma agenda assim, certamente muito compromissada, mas ele não tirou da agenda dele o maior dos seus compromissos, a sua viagem para Roma. Ele não tirou, ele não pediu oração do tipo assim, não deixa que eu vou para Roma. Ele não pediu esse tipo de oração, pelo contrário, ele pediu aos discípulos que ele fosse usado por Deus na cabeça do império, que ele pediu aos discípulos que orassem para que ele fosse usado por Deus lá. Sabe, ele não desanimou no seu caminho para a eternidade. Por que nós temos 25 milhões de desviados? Será que eles realmente tinham uma convicção da sua salvação, ou eram emocionalmente salvos só? Ou eram só simpatizantes da igreja? Ou somente estavam num banco porque o povo da igreja é gente boa? Ou porque estavam na célula porque tem coxinha e às vezes até feijão tropeiro? O que esses irmãos estão... Qual é a experiência genuína que essas pessoas tiveram? Eu não estou duvidando de que algumas pessoas que não estão na fé são verdadeiramente salvas, mas eu estou dizendo que não é possível, não é comum, não é aceitável um país com 55, 65 milhões de crentes praticantes e 25 milhões de crentes não praticantes. Tem um problema nisso. E nós precisamos resolver hoje, para que esse problema não bata a sua porta, ou a porta dos seus filhos, ou às vezes até um dia te desanime, para você ser um desses, nesse dado horrível do IBGE. Paulo não desanimou da sua fé, a tempestade não tira Paulo da fé, a falta de suprimentos de todos os tipos não tirou Paulo da fé. As coisas que não deram certo não tirou Paulo da fé. As coisas não planejadas não tiraram Paulo da fé. Nada tirou Paulo do caminho para Roma. Eu tenho que estar lá em Roma. Eu tenho que encontrar com o meu Deus. Como uma pessoa pode estar fugindo da rota de Deus? Como que uma pessoa pode fugir de Deus? Ou do que Deus tem para ela? Primeiro, só uma coisa rápida. Sempre pessoas que estão querendo sempre um caminho fácil. A Bíblia diz que nós precisamos entender que a porta é estreita, o caminho é estreito, meu irmão. O evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho bíblico, não é um evangelho sem lutas.
sem dores. Não é um evangelho somente das 1000 maravilhas, ainda que Deus faça 1000 maravilhas na sua vida. Pessoas que sempre querem os caminhos mais fáceis, mais curtos para chegar, talvez não chegarão, porque só existe um caminho para chegar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não é o caminho mais fácil. Pessoas que estão querendo caminhos fáceis, provavelmente vão desistir do caminho. Paulo está diante de uma tempestade, ele não tinha outra forma de chegar a Roma, ele não tinha como pegar um avião, naquela época não existia, ele não tinha como ser transportado, igual pelas carruagens. Talvez ele até pediu, né? Senhor, manda as carruagens que transportaram Elias para me levar até lá. Ele não podia. Segunda coisa, pessoas que estão sempre desconfiando de Deus. Eu não estou dizendo que isso nunca vai acontecer na sua vida, meu irmão, com muito carinho, mas se você de vez em sempre está desconfiando de Deus, isso Deus não vai fazer, isso eu já estou acostumado, Deus faz com o outro, comigo não, não, eu já sei, o destino desse navio é afundar, todo mundo morrer, o mínimo que vai acontecer aqui é metade morrer. Pessoas desconfiadas do poder de Deus, que não confiam plenamente, uma hora podem sair do caminho. Eu estou falando sobre abandonar a fé. Outra coisa, pessoas que ouvem as vozes que não deveriam ouvir. Sabe por que eu estou falando isso? Eu tenho base bíblica até nesse texto para falar para isso. Mas quando você começa a dar ouvidos às pessoas feridas, desanimadas, críticas, você está dando brecha na sua fé com Deus. Paulo, se você ler a palavra, Paulo nos capítulos 20 e 21, ele foi advertido até por um profeta. Chegou um profeta para Paulo, a Bíblia diz que ele era profeta. Chegou um profeta para Paulo, eu não sei se você sabe, ele chamava Ágapo. Isso está em Atos 21, versículos 7, 8, 9, no 10 principalmente. Mas Ágapo chega para Paulo e fala assim: ei Paulo, não vai para Jerusalém não. Não vai pregar lá não, Paulo. Ei Paulo, olha a voz, ei Paulo, não vai para lá não, sabe por quê? Se você pregar lá, o seu destino vai ser Roma. Se você pregar lá, eles vão pegar você, eles vão te prender, e o seu destino era Roma. Pode ser que Deus deu a visão profética para o profeta, mas ele misturou com a emoção e o carinho que tinha por Paulo. Ele está com uma visão certa, porque aconteceu isso na vida de Paulo, mas com uma conclusão errada. Uma visão certa com uma interpretação errada é uma visão distorcida. Então veja, quando você ouve vozes que não deveria ouvir, você pode sucumbir na fé. A amargura pode tomar o seu coração, a dor do outro pode se tornar a sua, a lepra do outro pode se tornar a sua, entende? E isso é péssimo. Eu estou falando o temor do Senhor, isso é péssimo. Cuide disso, meu irmão. Cuide disso. Por quê? Porque eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque algumas pessoas desanimaram na fé, e você pode fazer uma pesquisa no meio dos que estão desviados. A segunda coisa a segunda causa de pessoas estarem afastadas da igreja é por relacionamento. A segunda, a maior causa das pessoas estarem afastadas da igreja é por esfriamento, desânimo, através de ouvir vozes. Se Paulo tivesse ouvido Ágapo, Paulo não tinha ido para Jerusalém e ele não estaria nessa viagem. A viagem de Roma estava acontecendo na vida de Paulo porque ele não deu ouvidos a vozes que iriam desanimar a sua vida. E não era uma voz de pessoa estranha, era um dos profetas, provavelmente da sua equipe, ou de alguém que era ligado à sua equipe. Esse profeta tinha acesso a Paulo. Outra coisa, não era um herege, não era uma pessoa má, era uma pessoa talvez até bem intencionada. Ele teve uma visão: olha, Paulo vai ser pego lá. Ele quis falar com Paulo, e aí começaram os pastores todos falando: não Paulo, não vai não Paulo, nós queremos você aqui Paulo. E Paulo falou: eu sei que tempestades
vão vir sobre a minha vida, eu sei que eu vou ser pego em Jerusalém, eu sei, mas é preciso que o Evangelho chegue na cabeça do império, e eu tenho o privilégio de ser o apóstolo que vai ser usado por Deus para isso acontecer. Outra coisa que fazem as pessoas fugir de Deus, é abrir mão de oportunidades de servir e liderar desafios. Toda vez que você for chamado, desafiado a liderar, a servir num outro nível, preste atenção, pare, respire, ore e pense se não é Deus te colocando mais próximo dEle. Eu não estou falando que você deve aceitar tudo, mas me estranha um crente que nega tudo. Outra coisa, abrindo mão de compromissos com Deus. Se o maior grupo de desviados se esfriou na fé, desviou da fé por motivos de desânimo, o desânimo começa quando a voz do inimigo sopra sobre a sua vida, dizendo para você não ir à célula, não ir à igreja, não ter o seu tempo de oração, não participar de conferência, não fazer isso por motivos não justificáveis diante de Deus. Isso esfria o seu coração. Roma significa o caminho certo, o caminho da obediência a Deus. Paulo está pronto, Paulo está nesse caminho. Sabe por quê? Porque Paulo, ele sabia que Deus o queria até o fim. Aquele que permanecer até o fim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, diz o Senhor Jesus em Mateus 24. Aquele que vencer, Apocalipse 2, 26 diz assim: aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que fizer a minha vontade até o fim, esse sim terá a minha autoridade sobre as nações. Não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam. Não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e avançam. Aleluia! Romanos 8, 38, agora Paulo está dizendo, olha que incrível, Paulo está agora dizendo isso aos próprios romanos. Os caras querendo matar Paulo, e Paulo dizendo para eles, olha, pode vir, Romanos 8, 38, pode vir, porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus. Veja, a ideia de Paulo é convicta. Paulo sabia onde ele estava indo. Paulo não estava preso a uma circunstância difícil. Paulo estava interiormente livre. Porque na fé, meu irmão, a questão não é se você está em batalha, se você está com desafios, se você tem lutas. A questão não é se você está numa tempestade, se o navio está afundando, mas a grande questão é como você está nessa situação. O navio está afundando, a coisa está feia, mas o coração de Paulo não afundava. Se o seu coração afunda com as circunstâncias, você precisa tratar do seu coração. Tira os olhos das circunstâncias, coloca os olhos sobre o seu coração. Se as circunstâncias estão levando o seu coração, as circunstâncias difíceis, pode ser que você precisa aprender com Paulo. Paulo não usa o fato dele estar preso para se vitimizar, e muito menos para se submeter àquela situação. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, não desista do que Deus não desistiu, não desista da sua fé. Pode parecer uma frase tão normal, você fala, mas como o pastor está falando isso para mim? Eu estou falando isso para você, porque não é incomum 1 a cada 3 dito evangélicos ter abandonado a fé. Eu estou dizendo porque o inimigo em algum momento vai tentar esfriar o seu coração. O inimigo vai tentar te esfriar para ser talvez uma pessoa mais apática, e esse pode ser o caminho contrário a Roma. Mas Deus quer você em Roma, Deus quer você no caminho de Roma. Entenda o que eu estou falando? Deus quer você no caminho de Roma, para que você encontre com Ele até o último dia da sua vida. Combati o bom combate, eu estou pronto para morrer, eu estou pronto para encontrar com o Senhor, aleluia. Segunda coisa, Paulo sabia que Deus age em meio às tempestades. Meu irmão, Paulo estava ciente que Deus era um Deus presente, não só nos momentos de bonança. Sabe, há uma diferença enorme, preste atenção, há uma diferença enorme entre atravessar uma tempestade com Deus e atravessar uma tempestade sem Deus. Aliás, vou melhorar isso. Há uma diferença enorme entre você enfrentar uma tempestade que Deus permitiu,
e Deus está naquilo, e Deus está trabalhando para que aumente a sua unção, aumente a sua autoridade, há uma diferença enorme em atravessar uma tempestade dentro da vontade de Deus, ou fazer isso na contramão do que Deus quer. Paulo, mesmo em meio à tempestade, está em paz. Paulo estava descansando. Por que, pastor? Por que Paulo estava descansando? Porque Paulo, ele estava entendendo e sabendo que Deus age nas tempestades permitidas por ele. Paulo sabia que não era uma tempestade que ele causou. Ele não estava preso por roubo, por um problema de quebrar princípio bíblico. Ele não estava preso por quebrar uma coisa. Não, ele estava preso por causa do evangelho. Não tinha motivo. Então Paulo sabia, se não tem motivo, muito mais ainda, Deus está nesse negócio, e eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. A unção que eu vou receber através dessa batalha, vai ser maior, vai ser uma unção para mudar o mundo que Deus vai me colocar em Roma. Ele sabia disso, sabe, é como Jesus dormindo naquele barco, meu irmão. Sabe por que Jesus estava dormindo naquela tempestade? Porque Jesus sabia que o Pai estava cuidando, que o Pai tinha promessas para a sua vida. Jesus sabia que apesar da tempestade naquele barco com os discípulos, nenhum deles ia ser perdido, não tinha chegado o tempo. Jesus sabia, e eu ouvi algo que eu gostei muito: a gente só pode vencer a tempestade quando a gente consegue dormir com ela. A gente só pode vencer a tempestade quando a gente consegue dormir com ela. Aquele navio estava desesperado, 276 pessoas desesperadas, mas Paulo estava em paz. Enquanto eles estavam estressados, Paulo descansava no seu interior. Eles estavam sem apetite, Paulo estava comendo um birubiru todo dia. Eles estavam desesperados, algo ia acontecer, e Paulo não estava, porque ele sabia que Deus ia transformar aquela situação numa situação maravilhosa para a sua vida. Meu irmão, no meio dessas tempestades, das batalhas da vida, Deus vai transformando pessoas, Deus vai transformando você, Deus vai suprindo sua necessidade, Deus vai salvando pessoas, Deus vai aumentando o nível do seu testemunho, Deus vai aumentando o nível da sua autoridade, se você estiver descansando. Sabe por que os discípulos não tinham autoridade naquela tempestade? Porque eles já tinham submetido o seu coração às suas consequências. Porque não é sobre batalhas que você enfrenta, é sobre a sua posição em relação a elas. Sabe por que Jesus teve autoridade naquela tempestade? Ah, mas era Jesus. Sim, mas era Jesus homem. Jesus teve autoridade naquela tempestade porque ele sabia dormir com ela. Ele conhecia o Pai que ele tinha. Como está a sua relação com as suas tempestades? Amém? Está comigo aí? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos cristãos, meu irmão, que às vezes estão mais ocupados, e isso é nós temos que policiar, eu como pastor, você, mas tem muitos cristãos que estão mais ocupados em reagir ao que vem do inferno, do que agir com o que está acontecendo no céu. Tem pessoas mais ocupadas, gastando mais energia, gastando a sua alma, as suas emoções, às vezes os seus recursos, o seu desespero, está mais ocupada reagindo ao que vem do inferno, do que agindo com o que está acontecendo no céu. Então a minha palavra para você é o seguinte: para de falar, ei, olha o que o diabo fez. Tem muito crente falando isso, ei, olha, ei, olha, aí todo mundo olha o que o diabo está fazendo. Ei, olha o que o diabo fez. Olha o que o diabo fez na vida do outro. Olha o que o diabo fez nessa situação. Olha o que o diabo fez ali. Sabe, preste atenção, para de falar, olha o que o diabo fez. E agora diga assim: ei, olha o que Deus está para fazer. Ei, olha o que Deus está fazendo. Ei, olha o que Deus vai fazer na nossa vida, na sua igreja, vai fazer nessa nação, vai fazer na sua família. Ei, não podemos ficar levando as pessoas a olhar o que o diabo fez, mesmo que ele tenha feito alguma coisinha. Quantos estão entendendo? Amém? Diga para a pessoa do seu lado: ei, olha o que Deus está para fazer. Ei, fala para outra agora: ei, olha o que Deus está fazendo. Aleluia, amém? Os propósitos de Deus, meus irmãos, são maiores do que as nossas pequenas perdas. Você vê que o coração de Paulo era tão reto,
E ele estava nem aí com a perda do navio. Ele disse: o navio vai se perder, mas nenhuma pessoa vai morrer. O navio vai se perder. A sensibilidade de Paulo é tão espiritual, é tão reta diante de Deus, que ele não está atrelado à perda do navio. Ele está focado em cada um dos 276 tripulantes que não podiam perder a sua vida, muito menos sem o Deus da salvação. Diga assim comigo: Deus estava agindo naquele navio e agirá no navio da minha vida. Amém? Você está dentro de um navio, meu irmão. O seu navio pode ser a sua família, o seu casamento, sua célula. O seu navio pode ser o seu lugar de trabalho. Aliás, tem alguns que podem ter tempestades em 2 navios. Mas você tem um navio, você está lá, mas Deus está agindo, Deus está agindo, Deus está agindo, aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 6:13, eu amo esse texto, ele estava dizendo ali sobre a armadura de Deus, e ele fala, olha, no versículo 11 ele já começa: olha, vistam-se de toda a armadura de Deus, para ficar livres das ciladas do diabo. Ele diz mais, ele fala assim no versículo 12: pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra poderes, autoridades, dominadores desse mundo mal, desse mundo de trevas, contra as forças espirituais. E aí no 13, que é o fechar com chave de ouro, ele diz: vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Aleluia. O Senhor diz em Isaías: agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Sabe, aquele navio estava sob uma circunstância tão difícil, ele estava à deriva. Se você olhar no mapa, a ilha de Malta, eu já olhei uma vez, ela fica no meião lá do Mediterrâneo, eles estavam muito longe da costa, mas Deus direciona aquele navio, porque Deus queria salvar aquelas pessoas, livrar a vida de Paulo, e fazer com que o apóstolo chegasse na sua Roma. Amém? Terceiro, Paulo sabia que apesar da tempestade, a presença de Deus estaria com ele. Meus irmãos, com muito carinho eu te digo, quando nós estamos com a presença de Deus em nós, nas provações, preste atenção, se você passar as provações com a presença, você vai sair dela, não só promovido, mas você vai sair dela com uma dupla unção. Quando você entra numa provação, ou você sai dela derrotado, ou você sai vencedor. Mas se você sair vencedor com a presença de Deus, você vai ter uma unção para mudar o mundo. Quando você sai de uma provação e passou por ela com a presença de Deus, você sai diferente. É um negócio que não dá para a gente explicar. Paulo está com aquela tempestade toda, acontecendo aquilo tudo, mas veja, Paulo devagarinho vai ganhando o coração do centurião, o navio começa a olhar para ele, aquele cara que antes era mais um preso no meio de vários, agora não é um preso comum, agora ele está liderando o navio, agora ele está sendo usado por Deus, porque Paulo estava cheio da presença de Deus, e não abandonou a presença, a glória de Deus. Ele não teve o seu momento de luta longe da presença de Deus. Quantas pessoas sucumbem nas provações, porque justamente nas provações não buscam a presença de Deus. Quando Jesus está dizendo sobre a fonte, Ele está dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso. Existem os crentes que só buscam Jesus nas dores. Existem uma minoria de crentes que só sabem buscar a Deus quando está ruim a coisa. Mas também tem muitos crentes que só sabem buscar a Deus quando está tudo bem. Por isso que tem pessoa que some da igreja, aí você já sabe, ou está tudo mal, ou está tudo muito bem. Comprei um carro novo, minha esposa fez 3 plásticas com o Dr. Ray. Está tudo bem, está tudo aparentemente bem. Nós estamos vivendo uma nova fase, pastor. Então é por isso que você sumiu, cara. Então, existem os dois extremos.
Mas Paulo nos ensina a passar as provações na presença de Deus. Paulo estava preso, mas ele buscava a presença. Sabe, sem a presença de Deus, meu irmão, você pode sair de uma provação destruído, mas com a presença de Deus você sai promovido. A sua unção vai ser multiplicada. Olha só que interessante, Paulo, ele tinha uma vida de oração dentro do barco. 14 dias de tempestade, todo dia, ele ajoelhava e fazia o seu tempo a sós com Deus. E quantos de nós, com uma simples tempestade, uma hora extra no trabalho, trocamos a hora com Deus pela hora extra? Com simples problemas para resolver, de alguma coisa não esperada que aconteceu, e nós trocamos na nossa agenda, o nosso tempo com Deus, para resolver aquilo. E aquilo que poderia ser resolvido por um milagre, ou tão rapidamente, que Deus podia dar uma luz, que podia vir até do seu tempo a sós com Deus, agora você vai só com a sua força. Preste atenção, Paulo sabia que não era a sua sabedoria, a sua experiência, a sua força, daqueles marinheiros, mesmo dos centuriões. Paulo sabia que por eles, não só o barco afundaria, mas as vidas seriam perdidas. E no meio daquele navio, a história está em Atos 27, Paulo vai para a presença de Deus todo dia. Ele estava em oração, ele orava, ele tinha tempo a sós com Deus. Ele dizia assim: Senhor, e a Bíblia diz isso em Atos 27, Senhor, me dá a palavra certa para essa circunstância. Se você está numa situação difícil, o lugar mais importante que você precisa estar é na presença de Deus. É nesse lugar que você vai falar: Deus, me dá uma palavra sobre isso. E Paulo pediu, e lógico, Deus respondeu, porque Deus ama responder seus filhos em situações adversas. Quando você valoriza Deus mais do que a situação adversa, Deus vai responder de forma extraordinária ao que você fala. Deus chega para o apóstolo Paulo, e ele fala: olha, pode avisar que ninguém vai ser perdido. Pode avisar para eles, a minha palavra é que o navio vai se perder, o navio vai arrebentar, mas vocês serão salvos. E ele disse isso para o centurião: olha, centurião, vem aqui, deixa eu te falar. Ele vira para o centurião fala: pois não, meu querido apóstolo Paulo. Ele já tinha ganhado o coração daquele homem. Meu querido centurião, eu tenho que falar com você com muito respeito, mas eu tenho que falar com você. Fala apóstolo, o navio vai afundar, o navio vai se perder. E aquele centurião grandão, forte, com armadura romana, começa a ajoelhar, a chorar, porque ele acreditava no que Paulo falava. E aí quando ele estava quase chorando no chão, Paulo fala: mas nenhuma vida vai se perder, mas nós seremos salvos, mas Deus vai intervir e nós estaremos salvos dessa destruição. Só o navio vai se perder. E o centurião levanta e fala: aleluia. E ele já dá um glória, e ele já fala em línguas, e agora ele já está convertido. Quantos estão entendendo? É a minha parte. Mas agora ele está contrito, ele está: caramba, de fato, não era um preso comum, é um filho de Deus que está dentro desse navio. E agora, Paulo está mostrando, naturalmente, que a presença de Deus estava na vida dele. A presença de Deus não podia faltar. Isso aconteceu na ilha, nós lemos o texto. Olha o que aconteceu na ilha, rapidinho. No versículo 3, Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu a sua mão. A cobra estava fugindo do quê? Tem uma versão que diz: a cobra estava fugindo do fogo. Cobra não gosta de fogo. Olha só, versículo seguinte: quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: esse homem é um assassino, porque acabou de escapar da morte, e agora a justiça não quer que ele viva. A cobra pegou ele. Mas olha o que aconteceu. Mas Paulo, o que Paulo faz? Pega a cobra que estava na sua mão, provavelmente mordeu, enrolou. Paulo pega, e não era aquela cobra de jardinzinho não, aquela cobra que você encontra de vez em quando num lote vago aí. Essa era aquela cobra, provavelmente, assim, uma cascavel. Olha só,
Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Preste atenção. Sabe por que a cobra estava fugindo do fogo e agora Paulo sacode a cobra no fogo? Cobra não gosta de fogo. Deixa eu explicar melhor para você entender. Mateus 3,11. Mateus 3,11. Diga comigo só para você entender. Cobra não gosta de fogo. Diga mais. Cobra venenosa não gosta de fogo. Mateus 3,11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele, João Batista está dizendo, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso. Desculpa, ele está dizendo, eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso que eu, tanto que não sou digno de lavar as suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que eu quero dizer para você? Uma vida incendiada pelo Espírito Santo é uma vida livre de veneno das cobras. Pegou a ideia? A presença de Deus te protege dos venenos do inimigo. A presença de Deus te protege. Ah, mas o inimigo vem, ele vem, a Bíblia diz que ele fica andando de redor, tentando, vendo, aquele possa devorar. Ah, a cobra chegou a pegar Paulo, gente, ela pegou na mão, mas mal nenhum lhe aconteceu. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Porque um homem que está cheio do fogo do Espírito Santo está livre do veneno das cobras do diabo. Uma célula cheia do Espírito Santo é uma célula protegida de venenos do inferno. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja protegida de venenos de cobra. Por isso que nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Por isso que a sua vida tem que ser cheia do Espírito Santo. Porque o diabo, ele está como uma cobra, ele tenta te envenenar. Mas se você estiver cheio do Espírito, o veneno não causa dano algum. Cobra não gosta de fogo, aleluia. E por último, deixa eu ver se é o último, porque depois da Dani pregar 5 pontos, e por último, aliás, antes de passar para o último, deixa eu só concluir esse ponto para a sua vida. Veja como a presença de Deus foi inegociável nas tribulações. Eu quero fazer uma pergunta para você com muito carinho, não estou julgando a sua vida, eu não conheço ela. Mas você tem negligenciado o seu tempo a sós com Deus? A presença de Deus é tudo, meu irmão. A presença de Deus diz respeito ao seu tempo aqui na célula, mas diz respeito ao seu tempo a sós com Deus. Ao seu tempo a sós com Deus. A esse tempo que ninguém pode roubar. Paulo estava no meio de uma tempestade, mas ele ia lá para o quartinho do navio, e ele se derramava, na presença daquele que pode todas as coisas. Paulo estava cheio do fogo do Espírito, ele chega naquela ilha, ele tinha tanta presença de Deus, porque quando você atravessa uma tempestade, atravessa uma adversidade, com a presença de Deus, você sai do outro lado com mais unção. Paulo estava cheio de unção naquele navio, mas ele chegou naquela ilha com mais unção ainda. E ele entregou tanto naquela ilha, que depois de 3 meses, ele tinha mais unção ainda. E ele chegou em Roma, sem algemas, abraçado com o centurião. Aí o centurião falava: cara, finge que você é preso aí, cara, porque senão vai dar ruim para mim. Tá bom, Paulo, tá bom, centurião. Júlio, tá bom, seu Júlio. Aí Paulo ficava aí ele faz uma cara feia aí, cara. Porque Paulo estava tão livre, estava tão possesso da presença, ele estava tão cheio da presença de Deus, porque não foi por uma tempestade que a presença de Deus foi perdida na sua vida. Muita gente perde a presença de Deus nas tempestades da vida, e por isso passa da tempestade acabado. Quando você vê um crente que passou uma tempestade, ele está destruído do outro lado, não é natural. Ah, mas é normal, cara, o que o cara passou também, né?
tem que perder um braço, uma perna, uma orelha, agora ele está esse bagaço, desculpa o termo, mas biblicamente não é bem assim que acontece, porque Davi estava rodeado pelos seus inimigos, e ele estava dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Paulo estava na prisão com Silas, e ele estava louvando e cantando a Deus. Não é bem assim. Por isso você precisa pedir: Deus, eu quero a tua presença, porque com a tua presença eu vou passar qualquer adversidade, e eu vou sair do outro lado com uma unção dobrada. Não é que você não vai ser atingido, meu irmão. Não é que Paulo estava de boa, não. Paulo, eles passaram fome, passaram frio, era o inverno. Não é isso. Mas dentro dele algo liderava. O que lidera as circunstâncias não pode ser as próprias circunstâncias, mas tem que ser o que opera dentro de você. Aí a coisa vai funcionar. Mas deixa eu acabar esse trem agora, senão eu empolgo. E por último, Paulo cumpriu sua missão durante a jornada. Paulo, meu irmão, preste atenção. Paulo o tempo todo está apaixonado pelo que Jesus é apaixonado. Paulo está amando o que Jesus ama. Paulo está com seu coração ligado ao que Jesus estava ligado, porque nós somos egoístas. Quando a gente passa tribulação, a gente acha que não pode amar as pessoas, e que temos que ser amados. Isso é um vitimismo, isso é egoísmo, meu irmão. Estou falando com muito carinho, mas é verdade de Deus para a sua vida. Nós precisamos aprender a amar as pessoas e servi-las mesmo com problemas. A pastora Dani já pregou essa mensagem, servindo aos outros mesmo com problemas, do pastor Luciano Subirá. É verdade. Imagina esses apóstolos, esses discípulos, toda vez que eles tinham uma luta, eles parassem de olhar para as pessoas. A Dani tinha uma tia que eu conheci quando eu estava noivo, muito crente, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. E essa mulher, ela trabalhava, a tia da Dani, ela era esposa do tio da Dani, ela trabalhava colhendo café, lá no interior de São Paulo. E na colheita de café, ela percebeu que tinha um homem lá dentro, que praticava imoralidade com outra mulher. A história assim, é mais ou menos assim: os dois eram casados e tinha um caso lá no meio do cafezal. E ela, como uma crente, ela com muito amor, exortou esse homem. Falou: cara, que coisa feia, você é um homem casado, assim e tal. E ela exortou esse homem, só que esse homem ficou possuído de ódio. Foi assim que João Batista morreu. E essa mulher, a tia da Dani, ela foi uma João Batista, entendeu? Uma Joana Batista. Porque esse cara, ele colocou veneno no café, muito veneno, e ela tomou o café, junto com uma amiga, que não era crente, e elas tomaram o café, e minutos depois elas começaram a passar mal, e a ambulância veio, e é lógico que naquele momento ela não sabia o que se passava, a outra começou a passar mal, e os paramédicos disseram que dentro da ambulância, ela tendo convulsões e passando mal, ela esticava o seu braço, e ela dizia para a outra que estava morrendo com ela: aceita Jesus, creia no nome do Senhor Jesus, você precisa de Jesus, porque se a gente morrer, e ela foi falando de Jesus, e a outra começou a chorar, dizendo sim. E mesmo nos últimos minutos da sua vida, ela ganhou uma vida para o Senhor Jesus. Aquela mulher morreu no hospital, a tia da Dani. Nós ficamos arrasados na época. Esse homem foi preso, normalmente no Brasil é preso um mês. A justiça brasileira precisa da sua oração.
mas também precisa que você coloque seus filhos para estudar. Só orar não adianta, você precisa ter alguém lá. 30% do Brasil, em 2033 nós seremos 48% de evangélicos. Hoje nós somos 30% do Brasil evangélico. Mas no meio dos juízes só tem 1%, ou 2%. Pegou ou não? Sim ou não? Entende? Tem alguma coisa errada. Fecha o parênteses, aquela mulher morreu, minha tia nossa, né? Ela morreu, envenenada, mas cheia de glória, cheia de convicção da sua fé, e falando Jesus para outra. Sabe por que eu estou contando essa história? Paulo, ele estava apaixonado por vidas no meio daquela tempestade. Ele orava para a salvação daqueles 276, ele trabalhava por isso, ele falava: Deus, o navio pode se perder, mas as vidas não, porque o Senhor tem algo para essas vidas. E tudo indica que eles se converteram. Naquela ilha, muitos se converteram. A ilha de Malta foi alvo de um avivamento do Espírito Santo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Dias difíceis não deveriam ser usados por nós para nos afastar daquilo que Deus ama. Dia difícil não é dia de você se isolar. Dia difícil não é dia de você parar de amar as pessoas. Dias difíceis não são dias para você dizer: eu já entreguei demais, então agora é hora só de eu receber. Está errado. Paulo já tinha entregado tudo na sua vida e mais um pouco, mas nos últimos anos, ele estava disposto a amar o último homem que fosse. Faz sentido? Ele chega naquela ilha, gente, que se você olhar na internet é um paraíso. Se você tiver um dinheirinho, vai lá em Malta. Quem vai casar, faz lua de mel lá, deve ser top, deve melhorar a coisa, porque é linda a ilha, água cristalina. Paulo chega na ilha, ele não estava pensando em praia, ele chega na ilha, tudo bem que estava frio, mas ele chega na ilha, Paulo chega naquela ilha, e ele está pensando num homem chamado Públio. Na hora que a mensagem do evangelho chegar nesse homem, e a Bíblia diz que esse homem se agradou do milagre, e ele quis conhecer o Deus do milagre. Paulo era um filho de Deus na ilha, assim como ele tinha sido um filho de Deus no navio, porque não tem a ver com o lugar que você está plantado, tem a ver com o seu coração. O seu coração precisa estar nas pessoas. As dificuldades e os desânimos, por favor, eu não estou dizendo que você não precisa ser cuidado, eu não estou dizendo que você em alguns dias vai querer um pouco mais de atenção, por favor, não é isso, mas nós não podemos nos achar no direito de não amar as pessoas, de não estar com elas em dias difíceis. Paulo, no meio daquilo tudo, ele vai ganhando amizade, ele vai aconselhando o centurião, ele vai ficando amigo dos presos, ele fica amigo dos soldados, ele adverte, ele encoraja, ele busca mais da presença de Deus. A Bíblia diz que ele parte o pão com eles, porque eles estavam todos com fome. Lê lá em Atos 27, é incrível esse texto. Estavam todos com fome, e eles estavam sem comer há vários dias. Paulo falou: pega o trigo, vamos fazer bolo, porque eles estão fracos, sem vitalidade, está chegando o dia que nós vamos ser salvos. E ele sabia que o navio ia se perder, então ele fala para todos assim: vamos fazer bolo. E eles pegam o trigo, faz bolo, e a Bíblia diz que eles comeram bastante e ficaram e restauraram o vigor. E a Bíblia diz que Paulo comeu com todos eles. Paulo estava com eles. Paulo não se baixou a sua cabeça, ele estava preocupado com a vida deles. Você precisa estar preocupado com a vida das pessoas que você vive, porque se elas não chegarem em Roma, elas não encontrarão com Deus, no contexto dessa palavra. Mas você está preocupado só com você, é trabalhar, é fazer isso, e aí a cabeça vai afundando, vai ficando só para dentro, mas a igreja foi chamada para fora. Os olhos de Paulo estavam naquele povo, e o principal preso do navio, talvez Paulo era o principal preso do navio. O principal preso do navio se torna o homem mais livre do navio, o mais ouvido, o líder, o influenciador, o homem que fazia toda a liderança espiritual. Sabe por quê? Porque quando você está firme na missão de evangelizar, não importa o seu cargo, e nem o lugar que você se encontra, Deus te levanta para fazer uma obra lá. Por isso que na Bíblia você vê a empregada doméstica de um rei,
de um governante ganhar o governante para Jesus. Por isso que na Bíblia você vê Paulo preso num navio ganhar o centurião do navio. O centurião era maior do que o comandante. Ele contratava o comandante. Por isso que você vê Paulo, um preso que chega numa ilha, que é mordido por uma cobra, que o veneno não acontece nada, agora está no palácio diante de Públio, porque a Bíblia diz que ele hospedou todos os 276. Ele era o cara mais rico da ilha, e até hoje lá tem o palácio dele. Eu tenho certeza que ele colocou Paulo na suíte presidencial. E sabe o que Paulo fez? Orou, buscou a presença de Deus. Porque a presença de Deus que se manifestou lá no fundo do navio, lá dentro daquela prisão, também se manifestou no palácio de Públio. E a Bíblia diz que por causa disso, eles acabaram ficando na ilha por 3 meses. Paulo agradou tanto o coração de Deus, amou tanto aquelas pessoas, que elas amaram tanto a Paulo, que elas foram discipuladas por Paulo, e provavelmente ali nasceu a primeira igreja maltiana. Vai lá, que você vai ver a igreja. Os dias difíceis, meus irmãos, são oportunidade de revelarmos a nossa autoridade. Não são um problema para nós. Eu quero declarar sobre a sua vida, sabe? Que Deus está para nos trazer, quero declarar sobre nós que Deus está para nos trazer um avivamento. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, eu quero declarar sobre a sua vida, que Deus está para nos trazer um avivamento. Você pode dizer a Deus: usa-me, Senhor. Eu quero declarar sobre todos aqui da geração Z, a sua geração não é perdida. A geração Z, a geração dos mais novos, a geração de quem tem até aí mais ou menos 28, 30 anos, é a geração que Deus vai usar vocês. A geração alfa, os seus filhos, geração alfa é 2012 para cá, 2010 para cá, são as crianças, o Davi é da geração alfa, até o dia que eles inventarem a beta, mas a geração alfa, ela vai alcançar milhares e milhares de pessoas para Jesus, porque a geração alfa é corajosa, a geração alfa está sendo preparada para morrer por amor a Jesus. A geração alfa, ela está tomada de um poder sobrenatural. Não é simplesmente uma geração numa faixa etária, mas é uma geração em conexão aos tempos que virão. E essa geração vai ser responsável ou corresponsável por um poderoso avivamento na terra. Levanta você com seus filhos. Levanta os seus filhos ganharão pessoas para Jesus, os seus filhos serão prósperos, os seus filhos, eles não só terão visões, mas eles executarão a visão, os seus filhos tocarão em lugares que você ainda não tocou, os seus filhos serão poderosos de Deus nessa terra, serão poderosos de Deus nessa terra. Sabe, meus irmãos, preste atenção. Enquanto o diabo estava tramando algo para tentar contra a vida de Paulo, Deus estava tramando algo muito maior para usar a vida de Paulo em muitas vidas. Enquanto o diabo está tentando estragar o coração do homem com o sistema desse mundo, Deus está construindo algo novo, e nós veremos nessa geração. Eu estou convicto disso. Eu estou convicto disso. Fique de pé no seu lugar.